Eu estou muito curioso com esta parte. Portanto, passemos a esta segunda parte que toda a gente, eu sei certamente, estão muito curiosos para ouvir, porque é um tema que está um bocadinho mais fora daquilo que é o conhecimento comum da maior parte das pessoas. A mim pessoalmente interessa muito, por várias razões, porque eu gosto de saber sobre coisas distintas, porque eu próprio faço psicoterapia, já fiz 3 tipos de psicoterapias diferentes e faço um bocadinho como as pessoas fazem fisioterapia, para tentar melhorar um músculo, sei lá, tipo tentarem tirar melhores resultados da sua corrida e treinam e fazem ginásio. Eu faço neste momento psicoterapia um bocadinho nesse sentido, de tentar tipo sharpen my brain, tipo Uhum. melhorar um bocadinho o meu cérebro, tentar tirar o máximo potencial das minhas capacidades cognitivas e lá está, traumas de infância, tudo isso que nós temos e que nem sabemos que são. E vem muitas vezes já à baila a questão dos psicadélicos e dos tratamentos. Tu falaste na questão da prevenção e até mesmo da resolução de vários problemas em que numa terapia normal podem demorar 10 anos e nunca resolvem, e há pessoas que têm Exato. uma sessão e resolvem. Eu, por acaso já li muito sobre isto e efetivamente fala-se bastante. Mas antes, só pequena à parte, antes de entrarmos Uhum. na parte dos psicadélicos em si, mas também relativo, tu falaste que investes em empresas que estudam os Uhum. psicadélicos. A minha questão é, tu investes diretamente nas empresas ou estás a comprar ações dessas empresas? Como é que funciona esse investimento? Sim. Eu, com um grupo de amigos que fazem isso mais a nível profissional, tive acesso a investir nas empresas ainda antes de serem lançadas, tipo Startup Mode. Sim, E tipo. então fizemos o que chamava um SPV, Ah, em ok. que fizemos um investimento em early stages. Ok, ok, ok. Entretanto, a Thai Life Science já está disponível na bolsa americana, já se podem comprar, mas a outra ainda não. Ainda está a fazer Series B agora, mas Eu, já duplicou de valor neste último ano, por exemplo. Eu, por acaso, achei extremamente interessante tu teres enviado o Atai e teres falado que tinhas investido, porque eu já conhecia, já tinha ouvido falar, e pá, e para quem vai lendo um bocadinho no meio, até eu acho que é relativamente bem conhecida. Hum. Acho ótimo tu teres investido nesse tipo de Depois desta empresas. chamada, até vou fazer mais outra transferência para comprar algumas ações. Então, qual é Está um que é preço para, baixo. qual é que é para ti o futuro dos investimentos no global para ti? Será nesta ótica de empresas que estudam estes impactos dos psicadélicos? Eu acho que há oportunidades em quase todas as áreas, mas nesta em específica, e depois do que todos passamos estes últimos anos com o Covid e estarmos. O nível de depressão e de pessoas com depressão é muito, muito grande. Eu ouvi dizer até que há psicólogos que têm as agendas tão cheias que nem conseguem ter novos pacientes. E, hum, e simplesmente este conhecimento que existe destas medicinas alternativas ou medicinas está a avançar e uma vez que seja aprovada pela FDA e tudo mais, espero bem que nos próximos 2 anos, vai ajudar muito, muito e muita gente. E então eu acho que tanto lutar pela saúde do ambiente é muito importante também ter noção da saúde das pessoas, porque uma pessoa sã vai com certeza garantir um planeta também saudável. Pá, acho que isso é uma Hum, boa máxima, e acho que faz todo o sentido. hum. Hum, o que é Porque é impossível. que. Porque é que uma pessoa quer destruir o planeta? Não faz sentido nenhum numa pessoa saudável pensar nisso. Sim, Agora até pensei, se o Putin tomasse uma sessão dessas, ele se calhar precisa para aí de umas 5, mas o mundo seria totalmente diferente numa semana. é possível. Pá, eu também, atenção, eu também tenho algumas preocupações, algumas relutâncias face aos psicadélicos que depois também te gostaria de Uhum. perguntar. Mas, Sim. mas é um facto, e seja psicadélicos, seja psicoterapia normal, eu vou olhando para as pessoas à minha volta, pá, eu tipo,
sou extremamente imperfeito e tenho imensas coisas para resolver, um enorme caminho para percorrer, mas eu sinto que já tenho uma consciência superior a algumas pessoas que me rodeiam, face a mim próprio, não ao mundo, né? Tipo, sou burro, sou ignorante, tipo, sei lá o que é que se passa no mundo, ninguém sabe, nós somos tão pequeninos e que é impossível. Mas vou tendo algumas noções sobre mim próprio que me despertam para certos comportamentos, certas atitudes, que eu vejo que falta a várias pessoas que me rodeiam ou com quem eu me vou deparando, que andam demasiado ocupadas com o trabalho, com a vida, com o dia a dia e não param para pensar: epá, estou a fazer o que é certo, estou a ter a atitude correta, estou a ir no caminho certo. Não pensam muito, é tipo como se fores ver um vídeo no YouTube sobre caçadores-coletores e quais é que são as respostas deles às principais perguntas sobre o sentido da vida, eles vão-te dizer que é carne, que é caçar, que é beber água. São as coisas mais básicas e percebe-se perfeitamente, tem essa necessidade primordial, mas há certas pessoas que já não estão tanto nesse ponto de necessidade primordial, podem pensar em muito mais coisas e mesmo assim não o fazem, por vezes por falta de consciência, por vezes por falta de um empurrãozinho, o que seja. E esse tipo de terapia que nos auxilia a ganhar e a aumentar a nossa consciência, eu acho que pode ser, pá, super valiosa, sem preço. Yeah. Mas o que é que a ti, no caso, independentemente de terapias e de consciência e dessa parte psicológica, preocupação com saúde mental, o que é que em ti levou a suscitar interesse para os psicadélicos em específico, em primeira Olha, instância? foi por acaso num festival Por em que acaso. Começam sempre assim as melhores histórias. É pá, foi por acaso. Não... foi por acaso é uma história interessante, mas foi num festival em que uns amigos com quem eu confio estavam a experimentar uma coisa e eu também. E desde aí o nível de consciência aumentou, e também me ajudou muito mais a perceber que o mundo não é simplesmente o que é pintado, e também da maneira que tu disseste, de tipo caçadores e tudo mais, eu, eu acredito muito na noção de nós, humanos, fazemos sempre o melhor que conseguimos, o melhor que sabemos e que aprendemos. A grande diferença é que nós temos escolas muito diferentes, especialmente de países para países, culturas para culturas. Eu até aposto que o Putin, por si próprio, ele está a fazer o melhor que acha que é para ele e para a sua comunidade. Mas foi a maneira que ele já se pôs e as pessoas à volta dele, nos últimos 20 anos, que o tornaram o que é. E isso, uma pessoa fica tão tipo blinded, sem ver mais nada, e esquece depois de ligar-se a si próprio e tentar perceber o que é ser humano, que só depois com esses níveis de entendimento e de awareness e de consciência mais elevada, é que depois consegues perceber que bondade, compassion, love, e essas coisas são simplesmente as coisas mais importantes que há na vida, e que a nível energético são aquilo que te traz mais saúde também. Está tudo ligado, está tudo ligado. Entre nós humanos, ligarmos com nossos próprios, entre nós com compaixão e amor, e depois ligarmos também e protegermos a natureza, que depois, obviamente, a natureza protege-nos a nós. Nós tratamos mal a natureza dá-nos dá-nos tempestades e tudo mais, e vamos ver o que é que vem para aí. Está tudo correlacionado. Eu acho Yeah. que isso está tudo ligado, pá, é um ponto muito interessante Hum, e que traz legitimidade em parte a estes temas um bocadinho distintos, relativos aos psicadélicos, etc. Porquê? Porque é uma coisa que eu vejo sendo repetida pela maior parte das pessoas que experimentou tipo psicadélicos. Eu acho isso curioso, que eu pergunto sempre, e a tua experiência, etc. Pá, olha, está tudo ligado. Está tudo ligado, normalmente aparece em parte da reflexão sobre a experiência. Portanto, eu acho isso muito curioso. Mas como é que foi para ti a experiência em si? Isto, pá, curiosidade pessoal, mas acredito que hum. o pessoal também esteja aí a esfregar as mãos de entusiasmo, de tentar perceber como é que é, para quem nunca experimentou. É uma coisa Uhum. muito à parte, tipo, começas a alucinar, também depende, não é? Dos psicadélicos.
Sim, há psicodelas diferentes, não é? Desde ayahuasca, LSD, ou mushrooms, psilocybin, ou MDMA e tudo mais. Acho que cada um deles tem propriedades específicas, para tratamentos específicos também. Um, uma coisa importante é sempre o local onde tomas e com quem tomas, o set and setting, super importante, e também a maneira como estás de momento. Ou seja, um bocadinho também como o álcool. O que é que o álcool faz? Às vezes traz mais ao de cima os sentimentos que tu tens. Ou seja, se estiveres num momento muito mal da tua vida, muito negativo, talvez essa experiência também não seja tão bondosa para ti. Ou simplesmente vai ajudar-te a perceber qual é o problema e resolvê-lo. Mas a nível tipo de experiência, tentando ser um bocadinho mais genérico, um, a parte de alucinações ou visualizações vem, e para mim é das partes mais bonitas, em que tu é como mudasses a forma de ver o mundo para HD. Tens aquela televisão a preto e branco e começas a ver o mundo a cores e com mesmo alta definição. Especialmente, por exemplo, da maneira que olhas para a natureza, para uma flor, para uma árvore, e consegues perceber, isto não é só uma árvore. A árvore tem vida, ela alimenta-se, tem as raízes, começas a dar muito mais valor e à maneira que a árvore está no meio ambiente, a beleza. Há pessoas que às vezes até chegam e ficam quase meia hora só a sentir a presença da árvore e a ver a árvore tipo a crescer e os seus alimentos. Ou seja, leva-te para um nível de sensibilidade, tanto visual como sentimentos, muito, muito grande, e depois com esse nível de sensibilidade, tu consegues ver aquilo que normalmente não consegues ver. E acho que um ponto para mim muito importante é, ok, tomando psicadélicos e tudo mais, eu considero tipo um shortcut, um atalho para chegar a esse nível de sensibilidade e de ligação. Porque há muitas outras maneiras e formas, tipo breathwork, maneiras de respirar, meditação e tudo mais, em que consegues chegar lá. A grande diferença é que, por exemplo, com meditação, tu demorarias muitas, muitas horas e muitos anos de prática para chegares a esse nível de concentração e de consciência. E o que os psicodélicos fazem é simplesmente eles eh, ativam mais, esqueci-me da parte técnica, certas cenas no teu cérebro em que te levam a esse nível de consciência muito mais alto. Mas Ok. há outras maneiras de breathwork, meditação, e também há uma forma muito específica que acontece, que é tipo the ultimate, é certas pessoas que têm acidentes na vida e têm o que se chama near-death experience, em que tipo Experiences. morrem e voltam a viver. Essas pessoas entram no nível de consciência extraordinário. Muitas delas têm a mesma experiência de ir para o além, verem os seus familiares que já Corpos. faleceram, receberam, falar com eles e tudo mais, e a perceberem-se exatamente como o mundo é. E há um documentário muito interessante no Netflix que é Surviving Death, recomendo vivamente, em que tu te apercebes disso. E tudo o que estamos a falar agora são métodos já usados há centenas e centenas de anos. Ou seja, pessoas já morrem desde sempre, não é? E algumas, claro, voltam a viver. Esse método está a começar finalmente a ser cientificamente comprovado, e também acontece muito mais vezes porque temos hoje em dia esses choques elétricos que trazem as pessoas à vida e tudo mais. E está a ser muito mais comprovado e explica muito o que é ser humano, de onde é que vimos, para onde é que vamos, céu ou inferno, tudo mais. Depois leva um bocadinho da interpretação de cada um e da sua Claro. religião, mas que, que há muito mais para além do que nós normalmente concebemos, isso é real. E toda a gente acredita num Deus, toda a gente acredita em sentimentos, toda a gente tem aquela sexta sensação, especialmente pais, para com os seus filhos. Ah, eu senti que estava qualquer coisa mal. De onde é que vem isso, não é? É porque o mundo está todo ligado.
não é simplesmente uma coisa que simplesmente porque não consegues ver que não existe. As coisas existem. E Ah, ajuda-te muito a perceber isso. E as psicodélicas às vezes também ajuda-te, se calhar, a ver exatamente e a imaginar aquilo que não consegues ver, consegues imaginar a flow e a energia e as auras das pessoas e tudo mais que te depois ajudam a entender como é que são as coisas. Ou seja, dá-te mais informação a entender tudo o resto. pá, eu Mas também nesse. uma coisa a dizer para a tua pergunta é cada viagem ou cada journey, não sei como é que se poderia dizer em português, A é trip, muito sim. única para cada pessoa. Cada pessoa poderá ver sempre coisas diferentes e tudo mais, porque nós, no fundo, somos todos únicos. Tanto podes ver dragões, ou pumas, ou leões, ou muitos objetos simétricos e com muitas cores, isso acontece muitas vezes, como também podes ir e ver mais coisas sobre ti, sobre dentro e curar estes traumas e perceber porque é que tu te comportas de maneira que te comportas e não ter visões nenhumas, mas estás ali a ter essas reflexões tão, tão dentro que pela primeira vez chegas a conclusões de, Sim. de como melhorar. E E, e quase toda a gente que faz experiências não sei, com set and setting e com ajuda, depois da experiência melhoram muito, muito. tu tiveste alguma experiência assim mais marcante que as restantes? Hum, hum, para já, eu só fiz algumas cerimónias. Acho que uma que me ajudou muito foi quando eu entrei no meu sabbatical, deu-me, quando eu estava a fazer o sabbatical, não é? Fiz com plant medicine, com ayahuasca, e que me deu muita coragem de perceber exatamente onde é que está o meu coração, os meus valores e aquilo que a minha vida é suposto ser nesta vida. E que deu aquela coragem que tipo, eu já sabia no meu subconsciente que eu queria trabalhar em sustentabilidade. Simplesmente não tinha a coragem de o fazer ainda, eu ainda não tinha certeza, estava com dúvidas. E o tipo de visões que eu tive, o que vi e tudo mais, depois interpretado pelo shaman, estava tudo ligado com a natureza e sustentabilidade. Esse tipo, hello, Mickey, obviously, Yeah. é óbvio que tens de trabalhar nesta área. E então, por isso é que eu estou com tanta dedicação e propósito e não tenho nenhuma dúvida do sucesso de Miko Earth ou whatever project que venha a seguir. Boa, isso é ótimo, isso é ótimo. E ver também, não só numa ótica dos psicodélicos de recuperação e de auxílio com a saúde mental, mas como eles trouxeram, porque ao fim do dia eu diria que é uma um, tipo life-changing experience, estás a ver? Tipo uma experiência que muda a tua vida, porque Hum, deu-te essa certeza toda, essa segurança, está na base de um percurso que agora se calhar vai ditar o resto da tua vida. Pá, uhum, isso é impressionante. yeah. Mas no meio deste percurso todo, seja na parte de investimento, seja na parte científica de saúde mental, o que é que tu tens vindo a aprender mais sobre os psicadélicos, ou quais é que são as coisas que mais te surpreenderam daquilo que tu tiveste conhecimento? Uhum. Eh, Ou seja, no início acho que o que mais me surpreendeu é que eu há uns anos atrás, quando eu ouvi-se falar disso, ixi, drogas, estás maluco, isso mata, isso, o pessoal salta das barandas, não sei o quê. Essa propaganda toda que veio depois da guerra do Vietnã, em que foi proibido nos Estados Unidos, e tem uma história, podemos falar sobre isso, é, que nós estamos tão habituados, e a maior parte dos meus amigos, quando eu lhe digo alguma coisa, eles ficam cheios de medo e não, tu estás maluco? O que se passa contigo? Estás todo maluco? Ou seja, o facto de ter aprendido que essa propaganda que está totalmente killed, morta, segundo os novos estudos científicos, foi uma aprendizagem muito boa para mim e que queria notar aqui também, para não ter medo, a importância de uma pessoa pensar positivo é muito, muito importante, essa lei da atração e de manifestação do que tu queres na tua vida também tem sido uma aprendizagem muito grande. Já desde que eu li e vi o documentário do The Secret há 10 anos atrás. Ehm, Também o facto de haver muitas pessoas que são capazes de mudar a sua vida, tipo, estão com dúvidas, não sabem o que fazer, não sei o quê, dá-lhes claridade e propósito.
e força para fazer, e também pessoas que estão a lutar com o sofrimento que estão na vida, que conseguem passar sobre esse sofrimento, percebê-lo e ultrapassar isso, quase qualquer problema. E também tem havido outros casos de pessoas com cancro e tudo mais, porque isso está tudo ligado a tu perceberes como é que utilizas a tua energia, o teu cérebro. Depois tens métodos tipo do Joe Dispenza e tudo mais, que através de meditação, focusing e tudo mais, tu consegues curar o teu corpo. Tu consegues fazer muito de curar. Tanto, há casos de pessoas que começam a andar, e estás a ver. É, há tantas histórias tão boas que pessoas poderiam classificar como milagres, que existem, que estão correlacionadas. Ou seja, the sky is the limit. Yeah. Não, pá, Mas sempre com cuidado, com set and setting e com pessoas que sabem o que estão a fazer. Isto não é, também hoje em dia, um dos problemas do psicodélicos eu também vejo às vezes em festas e tudo mais, há pessoas simplesmente a tomar porque têm acesso a isso e tomam e só para festa. Isso é uma pena porque também é engraçado, mas é uma pena porque depois não estão a tirar vantagem exatamente do que foi, do propósito da sim, sim. medicina. E podem até vir a trazer má fama de Sim, tive uma exatamente. bad trip e não sei o quê, e Exato. foi muito pior do que esperava. É. Mas esse ponto que estavas a tocar, eu acho muito interessante, acho que faz muito sentido do, o céu ser o limite, porque a verdade, eu interesso-me muito por terapias alternativas e por uma data de coisas alternativas. Não sei porquê, eu sou um gajo extremamente racional. Por exemplo, tu há pouco tocaste já um bocadinho na questão dos psicadélicos com a espiritualidade, com a religião, etc. Eu sou mais ou menos neutro, eu Hum, nem digo que não existe, nem digo que existe, estou tipo ali no meio, porque há pouco eu até era para te dizer, recentemente tive uma conversa com um amigo meu que sempre foi, ou desde que eu me lembro, sempre foi ateu. Mas ateu de rejeitar, não existe nada, etc. Eu, por exemplo, eu não acredito em religião. Um, não faz sentido para mim, a nível científico, ou seja o que for, a religião como ela é pintada, de existir uhum, santos, anjos, etc. Mas também não digo que não possa existir, uhum, sei lá, uma entidade superior ou o que seja. Porque é aquilo que eu estava a dizer, eu sou muito burro, sou muito uhum, ignorante, nós somos muito pequenos, não conhecemos nada. Até ver, nós achamos que vivemos num sítio infinito e que não existe mais vida para além da Terra. Que é estranho, não é? Como é que não existe mais vida para uhum, além da Terra? Pronto, outros temas. Mas ele falou-me que tinha lido um artigo, qualquer coisa assim, de pior do que quem acredita com todas as suas forças numa religião que sim, parece totalmente engendrada pelo homem, é uhum. aquele que rejeita Não acredito em nada. totalmente, seja o que for, porque está a ser igualmente ou mais ignorante do que, não diria mais, mas tipo igualmente ignorante do que a pessoa que tipo que confia totalmente num certo É, desfecho, entende? parece uma quote do Dalai Lama ou qualquer coisa. Mas eu É capaz. concordo totalmente. É capaz de ser. Mas lá está. Apesar de eu estar aqui tipo no meio, nem rejeito, nem Uhum, aceito, pá, tenho imensa curiosidade nisso. Por isso é que eu trago ao uhum, podcast muitos temas distintos. O uhum. pessoal, houve um amigo meu até que quase que deixou de falar para mim. Não, estou a brincar, mas tipo, tipo, só levas coisas esotéricas, precisas de levar coisas científicas, etc. E eu percebo o receio que é, tipo, se eu fosse um Joe Rogan, né, se eu tivesse audiência como ele tem, é perigoso trazer coisas não científicas, não bem testadas, em que induz as pessoas, tipo, em erro. Por exemplo, nós estamos aqui a falar livremente e abertamente Uhum, sobre psicadélicos, com alguma leviandade, mas para algumas pessoas, elas podem estar a ouvir, epá, tenho que experimentar e tomar uma decisão errada. É um facto. Este problema de não ter as questões tipo científicas, etc., uhum, pode acabar por prejudicar na forma como é passada a mensagem, mas, um longo mas, uhum, ao mesmo tempo, também existem cada vez mais estudos, cada vez mais interesse científico
nestas terapias alternativas. Pá, e eu gosto muito disso porque lá está, já estamos naquele ponto em que, pá, já não tendo que nos preocupar com tantas coisas básicas, temos que nos começar a preocupar com tudo o resto. E há Exato. muito no tudo o resto. E o tudo o resto são psicadélicos, são, sei lá, reikis, são tudo e mais alguma coisa dessa vida que ninguém percebe. Muitas pessoas dizem que não existe, que é falso, o que seja, por medo, por receio, porque Uhum. não lidam, nunca tiveram experiências. E tudo bem que não existem provas científicas, mas também ninguém está a dizer que é verdade. Aquilo que eu Exato. acho que se deve haver é tipo, deve haver experiência e deve-se perceber se faz sentido ou não. E lá está, às vezes até pode ser efeito placebo, mas se funciona para uma pessoa, Uhum. seja placebo ou não, se funciona, funciona, filho. Tipo, não, Exato. é o que é E que o tu placebo querias, é era que porquê? O funcionasse. placebo é porque é a tua energia a funcionar. Não é o medicamento a funcionar, é a tua energia, é o teu pensamento, a tua mente. Sim, 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 sim. Olha, E tu curas-te sozinho. Isso é o placebo effect. é um bom Há ponto. um livro do Joe Dispenza que se chama, acho que é You Are the Placebo. Yeah, sim, porque lá está, tipo, parece óbvio, né? Mas as pessoas muitas vezes podem não ver isso, mas tipo, se os placebos existem, Uhum. é porque nós criamos dentro de nós a solução, ou coincidência, pode ser coincidência, o que seja. Mas tu também falaste na questão dos problemas de tomarem festas, de etc., e daquele falso ou aparentemente falso alarido de as pessoas vão se atirar das varandas, essas preocupações Uhum. iniciais que existem com tudo o que é novo, não é só psicadélicos. Sim. Mas existe para mim uma preocupação, mais a nível pessoal, porque é uma coisa com que eu já vi, que eu já lidei, mais ou menos próximo, que é a questão de drogas pesadas, que os psicadélicos, alguns podem ser considerados se calhar drogas pesadas, não tanto os cogumelos mágicos, mas por exemplo ácidos entram um bocadinho nos Uhum. psicadélicos, LSDs, e há aqui uma questão de poder de despoltar certas complicações psicológicas como a esquizofrenia. Isto é uma coisa que eu Yeah. tenho ouvido. Sim. Tu já ouviste muito sobre isso? Não? Se tu tens problemas psicológicos e tomas certos tipos de medicamentos, está totalmente fora de questão tu tomares, tu experimentares ácido. Isso poderia causar vários problemas. Mas para quem está a ouvir, eu recomendo sempre, se queres experimentar, se queres perceber o que é e tudo mais, número um, fazer mais pesquisa a nível na internet e tudo mais, ou ler livros. É um livro que eu recomendo vivamente, é o Stealing Fire, que descreve muita história e tudo mais. Or How to Change Your Mind, isso também já é um bocadinho mais técnico. Um, e recomendo vivamente falarem com quem já fez, fazerem as perguntas todas que têm e quando quiserem experimentar, fazerem com quem já tenha experiência. Acho que ir num sítio com a natureza e tudo mais, isso é essencial. Eu acho mesmo até que já existem, não sei se clínicas, mas por exemplo, eu na outra Sim, psicoterapia que eu fazia, falaram-me de que acho que era numa associação qualquer bastante grande em Lisboa, que já estavam a uhum, fazer vários testes acredito. e que já dava para fazer acompanhado por um profissional, qualquer coisa assim. Sim, Posso estar enganado. é capaz. Sim, cada vez mais há testes aprovados pela FDA e tudo mais. Por exemplo, na Suíça é o único país que nunca foi proibido fazer testes. Então, uma vez também já conheci o chefe daqui do hospital que fez já milhares de testes. Ehm, eh, e é possível fazer clinicamente testes, especialmente em Berlim, em Londres e Estados Unidos, é onde fazem mais testes. Mas já que estamos a falar dessa parte dos testes, etc., como Hum. é que tu achas que está o paradigma global a nível de testes nesta área? As farmacêuticas estão a demonstrar mais interesse? Ainda estamos numa fase muito inicial? Eu acho que as farmacêuticas, as maiores farmacêuticas, elas deixaram de investir neste tipo de tratamentos já há mais de 15 ou 20 anos. E então tem havido agora muitas startups, empresas novas, empresas farmacêuticas que se dedicam puramente a isto. E desde a Com- Compass
foi a primeira empresa que saiu na bolsa americana, que até foi assim nas notícias, Mushroom Company in the Stock Exchange. Um, e, e também a TAI e a Auto Life Science, que eu invisto, também já são empresas, são startups que se dedicam a isso. Também há outras, também tenho alguns amigos que trabalham nelas. Então, significa para mim, isto é um sinal gigante que a FDA está a considerar o tratamento de problemas psicológicos com estas medicinas, o que literalmente já existe há milhares de anos. Pessoas já têm usado há milhares de anos. E acho que o futuro é que dentro de uns anos, em ambientes clínicos, espero bem que criem ambientes clínicos com a natureza, possam fazer estes tratamentos na presença de alguém com autorização. Isto para ser de forma legal, mas também, tipo cogumelos, está a ser decriminalizado. Acho que já foi decriminalizado também na Califórnia. Acho que em Portugal também é decriminalizado, ou seja, não é crime, a não ser que vendas, acho eu. Sim. Por isso, a evolução está aí. É só. E uma coisa também que queria dizer é que antigamente, há centenas de anos, isto só estava. Que só tinham pessoas de acesso, tipo uns xamãs, a pessoa com mais conhecimento nas tribos e tudo mais. Por isso, nós, cidadãos do mundo normal, deveríamos estar muito agradecidos por ter essa oportunidade para nos podermos conectar muito mais connosco. Ok. Eu acho curioso tu referires sempre a parte da natureza na importância tipo da envolvência. Isso era algo que por acaso eu nunca tinha pensado muito Os cogumelos do vêm da possível. natureza. Sim, mas do possível impacto de tu teres a experiência na natureza ou teres tipo num sítio, sei lá, mais citadino, o que seja, Sim, mais distante. faz grande Isso é diferença. curioso. Faz muita diferença. E tu falaste agora novamente das duas empresas em que tens investido. Tu sentes que elas se estão a destacar mais face às restantes por algumas razões em específico? Foi as que eu tive acesso a investir. Mas todas elas estão a crescer, por isso acho que a competição neste caso é muito bom e acho que há espaço para muito mais. Ok. E nós agora, quando falaste da descriminalização dos cogumelos e de Portugal, tu já me tinhas dito que Portugal em si tem um papel interessante nesta questão dos psicadélicos por causa de ser dos países que têm as drogas descriminalizadas. Eu não sei se são todas, mas eu pelo menos daquilo que eu pesquisei e que eu li, falam sempre Portugal descriminalizou as drogas. Portanto, se eles dizem as drogas, eu considero que são todas. Não sei se sim ou não, mas parece que sim. Incluindo o álcool, não é? O álcool é a droga número um mais consumida Sim, mas essa e não é, causa mais mortes. não é criminalizada em quase lado nenhum, fora a É. parte de beberes Hum, e conduzires. exato. Mas sim, Portugal realmente nisso, muitos países falam de ser um exemplo por ter descriminalizado as drogas, disso também ter resultado num consumo muito reduzido das mesmas, o que foi surpreendente à partida, mas não havendo muita presença de Portugal na parte dos estudos, no desenvolvimento, o que seja, nesta área dos psicadélicos, em que é que tu achas que Portugal tem um papel importante nesta área? Eh, É uma pergunta. Ou seja, eu, a nível de governo, não faço a mínima ideia se isto ainda estão a pensar nisso ou não. Hum, Através da minha vida pessoal e da minha network de amigos, dou conta que há mais pessoas a procurar Portugal para fazer retiros espirituais, o que é ótimo sinal. Traz boas pessoas, cresce a economia e ajuda o nível de consciência a ser elevado. Mas o que é ótimo. Sim, sim, Por sim, isso, eu sim, vejo sim. muito país de Portugal também a ser um beacon na Europa, onde as pessoas eh, podem se curar e se podem elevar a si próprias. Mas tu sabes mesmo de programas que estejam relacionados com esta parte dos psicadélicos? Talvez. Não podendo revelar. Não, mas eu por acaso, imagina, Hum, Portugal tem
todas as condições, à partida, para um país europeu, de ser um grande, de poder vir a ser um grande centro a Uhum. nível de retiros espirituais, ou retiros Sim. de meditação, tudo o que sejam retiros de encontro com a natureza, porque tem bom tempo, porque tem muita natureza, porque tem não muita densidade populacional, o que auxilia. Mas eu pergunto isto porque, aliado ao facto de descriminalizarmos o consumo das drogas Sim. no geral e tendo esta vertente de possibilidade de retiros, porque eu já cheguei até a conhecer, por exemplo, eu sou de um spot em que fica no meio, não fica no meio do nada, é perto do litoral, mas conheço aldeias próximas, no meio do nada, onde não se passa Uhum. nada, que eu cheguei lá e de repente percebo que é toda povoada por uma comunidade de estrangeiros e que Sim. são feitos retiros lá que só existem em Portugal, são tipo a nível mundial e são todos feitos em Portugal, e eu acho isso curioso. E Sim. tendo esta parte da descriminalização das drogas, poderia ser que existisse também agora um grande crescente de rituais, chamemos assim, com psicadélicos. Sim. Do que eu estou aware, do que eu tenho conhecimento só através da minha network, sim, há um crescimento muito, muito grande. Mas é difícil de saber em termos de data, porque não é uma coisa que está legalizada e que pessoas façam publicidade, não é? E depois, em comparação com Netherlands, Germany e tudo mais, quem é que está a crescer mais? Eu acho que é um nível global que isso está a aumentar em todos os países. Ok. E tu, para quem tem curiosidade no tema e gostasse de saber mais, quais é que tu achas que seriam os conteúdos que deveriam consumir, seja livros, seja documentários, ou até mesmo Hum. se tu conheces, sei lá, associações ou pessoas com que se pudesse seguir ou até mesmo entrar em contacto para haver maior esclarecimento no tema. Conheço pessoas, não vou dizer o nome aqui, mas Claro. tem a autorização delas. Em termos de livros, eu recomendaria muito Stealing Fire, não sei qual é a tradução em português, mas chama-se Roubar o Sim. Fogo. Um, Acho que explica muito bem. E acho que também há agora vários podcasts em que podes procurar muita informação. Este Certo. Não, e outros. e Eh, outros. Por acaso eu sei Exato. que o Tim Ferriss, no podcast dele, lá está, ele leva muitas pessoas, mas como eu sei que ele investe em psicadélicos, eu subscrevo uma newsletter dele, que é Five Bullet Friday, tipo, todas as sextas-feiras ele manda umas coisas e de vez em Hum. quando ele envia pesquisas sobre psicadélicos ou informações sobre psicadélicos. Pronto, isso também pode ser Sim. uma ideia. Acho que em conclusão, simplesmente quando começares a procurar e a pensar mais nisso, o mundo vai-te trazer a pessoa certa, e vais aprender gradualmente mais que isso e depois a experiência vai-te surgir. Law of Attraction. Boa, boa. Ah, e diz-me só esclarece-me uma coisa, que é, Hum. nós já falámos aqui várias vezes da questão da espiritualidade dos psicadélicos, mas tu dirias que na maioria das experiências existe efetivamente algum tipo de aumento de consciência para essa parte, seja de fé, seja de, já ouvi falar, por exemplo, de várias pessoas 100%. que perdem o medo da morte, muito pessoal com medo de morrer que Exato. acaba por perder o medo da morte. Tu sentiste Exato. alguma coisa dessas, nessa vertente? Sim, a perda do ego e tudo mais, e ficares num momento em que o tempo e espaço tipo desaparece, está tudo conectado, a liga está somos todos um e a energia está toda ligada, sim. E são sensações e são conhecimentos e experiências que diria que dá mais valor do que a minha própria viagem à Antártica que vem aí. Ou seja, porque é Porra. muito mais sobre a ligação ser humano. Nós já falámos aqui um bocadinho sobre o futuro que tu esperas para a tua empresa, sobre o futuro Uhum. dos teus investimentos. Qual é que é o tipo de futuro que tu esperas para ti, no geral? Uhum. Boa pergunta. Eu muito provavelmente vou voltar a Portugal nestes próximos meses, depois desta viagem que vou fazer agora, e depois também poder contribuir para a economia local em Portugal e criar a empresa a nível europeu.
de Mindful Consumption. Depois também tenho já outras ideias para outras potenciais startups Boa. não tanto também na ligação desta conversa, mas Ok, step by step. ok, ok. Ou seja, futuro full entrepreneur lifestyle and criar valor para as pessoas e para o planeta. Boa. Pá, Sempre aqui. estou ansioso para ir vendo o percurso. Há aqui uma coisa que me deixa realmente muita curiosidade, que é, olhando para ti num ponto de vista de consciência superior, face às coisas, que dá totalmente para ver, e isso nota-se no tipo de decisões que tu tomas, nos projetos a que te alias. Ahm, Quais é que são para ti os teus maiores medos? Aquilo que mesmo assim te deixa acordado à noite? Acordar à noite, a maior parte das vezes é só, ai, tenho tanta coisa para fazer. Sim. Amanhã. Eu, por acaso, não sou uma pessoa de medos. Tenho muita confiança e vontade de andar para frente. Até mesmo quando faço estas cerimónias, muitas vezes as pessoas declaram os medos para lidar e eu, no fear. O que é bom, mas mesmo não tendo medo da morte e tudo mais, porque já vivi uma vida tão boa e eu sei que a morte há outras coisas à espera. Hum, Simplesmente, não sei, diria que se calhar o medo, o único medo seria não criar o impacto positivo que eu quero criar nesta vida. Boa, acho que é uma excelente resposta. E se tu pudesses, se de ti só ficasse, imagina uma folha de papel com uma frase escrita por ti, as pessoas não teriam mais nada de acesso teu, o que é que tu irias escrever nessa folha de papel? Uhum. Nunca pensei nessa pergunta específica, mas vou fazer aqui um bocadinho de um twist. Outra pergunta que já pensei uma vez foi tipo, se as pessoas tivessem, depois de tu faleceres, o que é que as pessoas, se pensarem em ti, se lembram? Eh, eu gostaria que as pessoas sorrissem, que fosse um sentimento em que elas se lembrariam de alguma coisa feliz e simplesmente sorrissem Boa. com felicidade. Ótimo. Pá, isso é ótimo e acho que se alia perfeitamente àquilo que estás a tentar Hum, construir. Portanto, olha, Miquel, muito obrigado por teres aceito o meu convite novamente. Grande Jorge, obrigado eu. Foi Nó- ótimo, foi grande. nós terminamos sempre com uma coisa parva que é uma sugestão vínica de algo que tu gostes que acompanhe uma boa conversa à mesa. Eu não sei se tu pessoalmente aprecias muito vinho ou não, se apreciares, Hum. o que é que tu sugerias para acompanhar uma boa conversa à mesa? Como nós nos conhecíamos na Quinta do Jalote no Douro, tinha que ser uma boa garrafa da Quinta do Jalote, Já era do algo Pinhão. era algo À que eu espera, considerava que fosse a resposta. exato. Boa. E é Mas ótimo, se pá. não, uma boa garrafa de água, Uma boa da garrafa de torneira. água. Não, mas a Quinta do Jaloto é uma ótima sugestão. É, Ótimos vinhos. Olha, muito obrigado pelo teu tempo e a vocês que nos ouvem. Pessoal, muito obrigado. é, Um beijo e um queijo acompanhado queijo. por um copo Exato, de tinto da Quinta do Jaloto. Tchau, tchau e exato. até ao próximo Tchau. episódio. E se alguma pergunta, podem me contactar no Instagram ou no LinkedIn. Sim, boa. Eu Ok. vou deixar tudo na descrição.